mais uma manhã com vocês. E a vantagem aí da EBD Live, nesse friozinho, é que dá para você assistir a aula, estudar aí embaixo das cobertas, né? Então, estude com a gente, mande sua pergunta e faça seu comentário, amém? Amém. E aí você pode orar por nós, que nós não estamos embaixo da coberta aqui, né? Apesar que nós já tomamos um café muito bom, pãozinho de queijo, com bolo. Isso é só para dar vontade em você, tá? Um café mineiro gostoso aqui, tá? Mas graças a Deus a gente tá aqui mais um domingo para honra e glória do nosso Deus. E eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e fazer uma oração conosco. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse dia, por nossas vidas, por cuidar da gente, Pai, com amor e carinho. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor nos ama e cuida da gente, Pai. Pai, eu quero te agradecer porque estamos com saúde e podemos ter a nossa vida, Pai, sendo pautada no Senhor. Quero te pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, nos ajude a entender o que o Senhor deseja e que a gente possa viver assim para a honra e glória do Senhor. Abençoe os meus irmãos que estão assistindo, ó Pai, participando com a gente. Nos ajude, ó Pai, para que a gente possa viver a nossa vida, ó Pai, glorificando o Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Hoje nós vamos falar sobre razões para não desanimar. Normalmente o desânimo ele vem quando a gente está passando por algum problema, algum sofrimento, né, alguma dificuldade. Mas nós queremos falar sobre o desânimo que é causado, sim, por problemas e sofrimentos, mas quando você está sofrendo por estar fazendo o que é certo. Porque existe a possibilidade da gente sofrer por estar fazendo algo que é errado, né? E não é nesse sentido. A Bíblia diz que se a gente for sofrer, que devemos sofrer por estar fazendo o que é certo e não por estar fazendo o que é errado. Então, hoje nós vamos falar sobre como não desanimar quando você está sofrendo por estar fazendo o que é certo. E o nosso exemplo vai ser dado aqui pela vida do apóstolo Paulo. Nós estamos pegando como base do nosso estudo de hoje a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 em diante, do versículo 6 em diante, nós vamos usar esse texto aí para a nossa meditação aqui nessa manhã. Para entender o que essa carta está dizendo, nós precisamos contextualizar um pouco. Paulo havia escrito a primeira carta aos Coríntios quando ele, depois de ter recebido a visita da família de Cloe, informando que Paulo estava fora de Coríntios quando recebeu a visita da família de Cloe, informando que havia muitos problemas na igreja de Corinto. É bom lembrar que essa igreja, ela foi aberta, né? Ela foi plantada pela pessoa de Paulo. E ele não estava só quando fez isso. Possivelmente, os estudiosos afirmam que ele estava acompanhado de Áquila e Priscila. E esse casal era um casal muito visionário, porque Paulo abriu várias igrejas na companhia de Áquila e Priscila. E a igreja de Corinto foi uma delas, né? Então, Paulo era tido como um paizão ali nessa igreja, porque foi ele que deu início a essa igreja. Então, uma vez que ele estava fora, agora ele recebe a família de Cloe, trazendo notícias de que essa igreja estava com sérios problemas. Havia muitas divisões, panelinhas, sabe? Aqueles grupos, né, que detona com a igreja. A igreja de Corinto tinha muita panelinha, né? Muitas divisões. E além dessas divisões, também havia ali alguns casos de divórcios, bastante divórcios, mas os divórcios que aconteciam ali eram por razões até ridículas. Porque os divórcios se davam, por exemplo, a pessoa, um dos cônjuges se convertia, e aí ele dizia assim, agora que eu sou novo convertido, eu não posso permanecer casado com a pessoa que não é. Então aí eles queriam divorciar por causa disso, né? Esses problemas, né? Havia também de muito adultério que acontecia. Era uma cidade bem promíscua, né? Tinha bastante problema Sim. de imoralidade sexual nessa cidade, né? Como era uma cidade portuária, né? Corinto, passava-se muito turista por ali, né? Muito viajante, muito comerciante passava por ali.
E essa cidade realmente ela era tida como ela é chamada de cidade do prazer, pra você ter uma ideia, né? E é nessa cidade que tinha também ali templos, a deusa Diana, por exemplo, e que também tinha ali. E esses outros templos, esse era um outro problema que a igreja de Corinto estava passando. Porque alguns irmãos, eles iam no culto, vamos dizer assim, no culto domingo à noite, terminado o culto, eles iam lá para o templo da deusa Diana para ter relações sexuais com as prostitutas cultuais. Até que é nessa carta que Paulo fala para as mulheres não ter cabelo curto, né? Mas ele fala isso por quê? Porque naquela época as prostitutas cultuais tinham o cabelo curto para não serem enganadas, né? Confundidas na cidade. Aí Paulo fala: olha, é melhor você não cortar o cabelo. Se for cortar, tire tudo. Né? E aqui então, tem cabelo curto que use véu, né? Tá aí já tirando uma dúvida do véu também. Já tirando também, né? Então, assim, havia vários problemas, e não é o assunto nosso, mas Paulo, ele escreve a primeira carta respondendo essas questões, tratando desses problemas, né? E aí Paulo, com certeza, ficou apreensivo para saber como será, o que aconteceu, como que eles receberam essa carta. Porque foi uma carta dura. Né? Foi incisiva para tratar problemas sérios que aconteciam. Que tinha lá. E basta ler a primeira carta aos Coríntios, você vai perceber como que Paulo, até da Santa Ceia, ele fala assim, olha, eu tenho notícia que quando você se reúne para a Santa Ceia, você se reúne para pior. Para pensar nisso. É possível reunir para pior? Porque os irmãos chegavam mais cedo, tomavam todo o vinho, e quando chegava na hora de distribuir a ceia para os demais, não tinham, porque tinha irmãos saindo da igreja bêbado. Essa era só uma das... E também tinha muito problema com falsos mestres lá, né, Papito? O pessoal entrava ali e principalmente os do judaísmo, né, queriam fazer o pessoal aceitar algumas coisas que já não tinha mais porquê, né? E essa foi a razão da segunda carta, que aí a gente entra aqui na segunda carta. Porque depois de mandar a primeira carta, Paulo recebe notícia que a igreja aceitou bem a exortação que ele havia dado para a igreja. Mas ainda ficou alguns assuntos pendentes, que é essa questão da autoridade de Paulo, porque alguns falsos mestres que estavam na igreja de Corinto, e eu fico pensando hoje, a gente fala em falso mestre, aí a gente fala, não, tem que combater. Mas você já imaginou, assim, o falso mestre é algum líder que está lá dentro da igreja, e aí você tem que ter muita coragem para enfrentar e tirar essa pessoa de lá, né? Não é uma coisa assim muito simples de fazer, né? Mas Paulo ele vai escreve essa segunda carta respondendo sobre a autoridade que ele, Paulo, tinha como apóstolo de Cristo, né? E também expondo esses falsos mestres e os seus falsos ensinos que estavam prejudicando a igreja. Então, essa segunda carta, Paulo escreve para mostrar que a autoridade que ele tem vem de Cristo. Não é uma autoridade autoimposta, né? Não é ele que está se impondo ali como apóstolo de Cristo. Por quê? Porque os falsos mestres eles começaram a trazer esses ensinos errados, por exemplo, trazendo aí o judaísmo, né? Dizendo que o que Cristo fez na cruz não é suficiente para perdoar os nossos pecados. E você, além do que Cristo fez na cruz, você também tem que fazer alguma coisa para que o sacrifício possa valer, né? Então, isso era um dos pontos, mas eles traziam vários outros pontos que questionavam a própria doutrina da graça, a doutrina de Cristo. E Paulo, então, debate isso. E eles também questionavam, dizendo assim, que Paulo, ele não tinha autoridade, ele não era uma pessoa de Deus, basta olhar para a vida dele, que ele vivia em sofrimento. Em toda cidade que ele passava pregando o evangelho, ele era perseguido. Paulo mesmo chega a dizer que ele foi açoitado, passou fome. Foi apedrejado. Foi apedrejado muitas vezes, né? Foi perseguido, preso. Então, hoje a gente olha para o apóstolo Paulo como alguém de muito respeito. Mas naquela época você pensa que o líder da igreja toda hora está sendo perseguido, está sendo preso,
Aí você vai, será que ele tá certo, né? Será que ele é uma pessoa de Deus mesmo? Então, aí esses falsos mestres, eles aproveitavam essa situação para dizer assim, Paulo não tem autoridade nenhuma, olha a vida dele, ele vive perseguido, passando dificuldade, sofrimento, o cara é preso, açoitado, né? Vive dependendo de favor. Esse homem não é um homem de Deus. Então é isso que está no contexto dessa Será carta. que Deus trataria assim o servo dele? Então, aí a gente entra em dois ensinos conflitantes na Bíblia. Aparentemente conflitantes, não é que é conflitante, ele é aparentemente conflitante. Primeiro, sendo eu um filho de Deus, a Bíblia diz que Deus é aquele que me guarda, que me protege, estará sempre comigo, que mal nenhum chegará à minha tenda, não é à minha casa, porque aos seus anjos dá ordem a meu respeito para que eu não tropece nenhuma pedra. Aí você tem uma enxurrada da sua direita. de versículo falando que nós temos sim a proteção do Senhor o tempo todo. Os leõezinhos passam necessidade, mas aquele que teme ao Senhor, mal nenhum vai ser cometido. Então você tem esse ensino que é uma verdade bíblica. Mas o que aparentemente é conflitante é que você vê servos do Senhor sendo perseguidos, passando por sofrimento, como é o caso de Paulo. E aí a gente chega àquela outra verdade, que o fato de sermos cristãos, Deus não nos isenta de passar por períodos, momentos difíceis. Nós não estamos isentos. Aí você tem outros textos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você pega textos assim, com aqueles que é todo protegido. Do outro lado, você vai passar por dificuldade? O próprio Paulo falando mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso o quê? Tudo posso resistir naquele que me fortalece. Então, ser açoitado, passar fome, nudez e um mondão de coisa. Tudo isso que ele passa, ele fala assim, eu posso passar por todo esse sofrimento porque o Senhor me fortalece. É nesse sentido que ele está dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Então você tem esses dois ensinos aparentemente conflitantes. Quando a gente então chega à conclusão de que, sendo servo do Senhor, nós temos a proteção dele. Mas isso não significa que a gente não vá passar por dificuldades, por sofrimentos, por ser servo de Jesus, né? Então é aí que chega o ponto da nossa lição. Ou seja, nós temos razões para desanimar quando a gente olha para o sofrimento, para as dificuldades que a gente enfrenta. Mas nós também temos razões para ficar firmes no Senhor quando a gente olha para o apóstolo Paulo, que é o que a gente vai aprender aqui. Então vamos aqui no primeiro ponto, que são as razões dos sofrimentos de Paulo. Isso está aí no capítulo 4. Eu vou ler aqui o versículo 6 e 7. 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7. Diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Paulo está fazendo aqui uma figura de linguagem que não é estranha na Bíblia. Ele diz que nós somos como vasos de barro e que temos algo muito precioso dentro de nós, que aqui ele apresenta como sendo o Evangelho de Jesus, né? E aí, então a primeira razão que Paulo aponta aqui é que o sofrimento, ele mostra, ele deixa claro que o poder que tem em nós é de Deus e não da gente mesmo. Nós somos o vaso de barro. O poder que tem é a obra de Cristo, é o Evangelho de Cristo que a gente anuncia, né? Então, Paulo, ele coloca isso, olha, o fato de sermos frágeis como um vaso de barro nos torna pessoas propícias a sofrer. E o sofrimento, ele é necessário para que manifeste o poder e a glória de Deus. Isso remete que no tempo antigo não existiam bancos, não existiam cofres, né? Onde as pessoas guardavam seus pertences, assim, os caros, né? Então, nesse período, as pessoas guardavam
as suas joias, as suas riquezas dentro de vasos. E normalmente existiam vários tipos de vasos, né? Paulo chega a dizer isso a Timóteo, por exemplo. Existem todo tipo de vaso, um para honra, outro para desonra. Um muito valoroso, outro menos. E ele dizia isso, dizendo assim, que naquela época as pessoas guardavam então seus pertences dentro de vasos, e aí normalmente alguns, para não ser roubado, o que ele fazia? Ele expunha seus vasos na sua sala, por exemplo, e colocava ali os vasos caros, mas ele colocava alguns vasos de barro e colocava a riqueza que ele tinha dentro do vaso de barro, porque não levantaria suspeita. Mas assim, bom, se o cara está guardando riqueza, ele não vai guardar dentro desse vaso de barro, ele vai guardar dentro dos outros que são muito mais resistentes, mais valorosos, né? E aí guardava dentro do vaso de barro. Então, por isso que Paulo está usando essa figura de linguagem, dizendo assim que Cristo guardou o que tem de precioso, que é o seu evangelho, em nós que somos o vaso de barro. Nós não somos aquele vaso chique, nós somos o vaso de barro. E aí Paulo está dizendo o seguinte, assim como para acessar a riqueza que tem dentro do vaso de barro, era necessário quebrar o vaso, porque ele era vedado, né? Ele era fechado. Assim como que tinha que quebrar o vaso de barro para ter acesso à riqueza do Evangelho de Cristo, aí ele está dizendo que esse quebrar o vaso é o sofrimento que a gente tem que passar por ele. Ou seja, sofrer, passar por situações adversas, é uma maneira de nos fazer lembrar de que nós somos vasos de barro. Nós não temos poder nenhum em nós. O poder está em Cristo, né? Isso aponta para Jesus. Eu não sou super-homem, ninguém aqui é super-homem, super cristão, uma super mulher, não tem nada disso, não tem ninguém super aqui. São pessoas de carne e osso, humanos, falhos, mas que nós temos uma mensagem que é preciosa. Então essa é uma razão pela qual nós sofremos. A Bíblia diz assim: quem quiser viver piedosamente, se prepare, porque o que vem é sofrimento, né? Então, assim, o fato de você decidir ser cristão traz o sofrimento como uma consequência natural. O Senhor Jesus disse isso, né? No mundo vocês serão perseguidos por causa do meu nome, mas alegrem-se, porque essa perseguição tem fim. Aham. Né? Então, A gente estudou isso, né? Então não fique preocupado com isso, né? Essa perseguição tem fim. Ok? Então essa é a primeira razão, para mostrar que o tesouro que é o Evangelho está em vaso de barro, que somos nós. Uhum. E aí a gente parte para uma segunda razão pela qual Paulo demonstra aqui que o cristão pode sofrer. Vou deixar que o Gustavo apresente para a gente essa segunda razão aí. Então, irmão, seguindo com as razões, né, do sofrimento de Paulo, e também para deixar bem claro que a gente não tem que desanimar, abre aí a sua Bíblia, continua aberta aí no capítulo 4 de 2 Coríntios, e leia comigo o verso 8 e 9, tá bom? Acompanhe aí comigo. O verso 8 e 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esses dois versículos aqui do capítulo 4 deixa muito claro aí que é inclusive uma das bases aí da nossa igreja, que é a perseverança dos santos, né? Então você recebe o evangelho, você recebe a graça de Deus, você vai ter essa perseverança, porque você vai sofrer por causa disso, mas você vai perseverar, você vai chegar até o final. Vai continuar firme. Vai continuar firme, né? Então ele diz aí, ó, em tudo somos atribulados. Em algumas versões vai estar pressionados, né? Então, por mais que você tenha uma quebradeira, uns percalços, pressionados no sentido de, às vezes, a tentação, você é atribulado em alguma tentação, né? Uns têm uma inclinação para algo, outros têm para outro, né? Então, você é atribulado nesse sentido, mas você não se angustia, ou seja, ele fala aí, porém não angustiado, ou seja, você continua agindo, você continua indo em frente, né? Você
não desanima, né? Devagar e sempre, né? Como diz o O ditado. angustiado nesse texto pode ser entendido como desânimo. Como desânimo, né? A angústia no sentido de eu não aguento mais isso, sabe? Aquela angústia interior, e aí você para. Mas a gente persevera nesse sentido, né? Você tem essa perseverança de continuar, né? Apesar desses percalços, apesar da pressão que recai sobre você por causa do evangelho. É o que Paulo está falando aqui. Ele diz também, perplexos, porém não desanimados. O perplexo aqui você poderia traduzir como um confuso, incerto, aquela pessoa que fica boquiaberto com aquela situação que está acontecendo, você fica sem entender o que está acontecendo, porque acontece do nada na sua vida, né? Mas você continua confiando em Deus, por isso que ele também fala, não desanimados, né? Você não perde a confiança, você continua a caminhar, você não sai do caminho, mesmo diante dessa perplexidade que você se encontra, né? Quantas é o que Paulo está vezes, dizendo rapaz, aqui. a gente às vezes está passando por uma situação tão delicada, tão difícil na vida da gente mesmo, ou dentro de casa, com a família, e a gente fica perguntando assim, nossa, mas por que será que Deus Que está permite uma acontecendo coisa isso dessa, e tal, né? né? Quantas vezes a gente, até mesmo agora com essa questão do coronavírus, né? Eu já ouvi várias pessoas me perguntando, mas pastor, por que Deus permite um negócio desse? Se ele é todo poderoso, por que ele permite? Aí entra nessa questão, né? Às vezes tá sem saber a razão, mas isso não é motivo para a gente desanimar. É o que o Paulo tá dizendo aqui. Você tem motivo para desanimar, tem motivos, mas você não desanima. Porque a sua fé no Senhor, ela é mais forte do que Isso não quer dizer também que você tá sempre 100% forte, 100% daquele, né? Não, é normal você ter umas instabilidades, alto e baixo, né? Se você tem isso, fica tranquilo que não é só com você. Isso mostra que você é ser humano. Exatamente. É um vaso de barro. Exatamente, a gente é falho e hoje, né? Hoje em dia, aproveitando até essa... hoje em dia você tem muito essa pregação do coaching, digamos assim, né? Que você tem que sempre estar por cima das situações, mude o seu mindset, não sei o que e tal. Deus te fez por cabeça Deus e não te fez por cauda. cabeça, como se você não passasse, como se você não pudesse passar por isso. A Bíblia não é nesse sentido, tá? Ela não é assim. Tô fazendo uma crítica construtiva aqui, né, nesse tipo de linha de pensamento, né? Hoje você tem um mundo que fala assim, que você tem que ser uma pessoa super resolvida e que você nunca vai ter. Não é bem assim. O ser humano, ele é falho. Você não desanima, mas você tem, sim, umas instabilidades. É normal, né? É normal. O importante é você continuar caminhando. Aquilo que eu falei, às vezes você tá passando por uma situação mais devagar e sempre, né? Sim. Você continua caminhando. A gente não pode esquecer quem que tá escrevendo isso daqui. Exatamente. É o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, né? Para nós, hoje, uma referência de pastor aqui, né? Exímio, né? Um enviado de Deus, para pregar os gentios. Por todas essas dificuldades. Isso, e quem escreveu que ficava perplexo foi o próprio mesmo. Paulo. Ele tá falando dele mesmo. Às vezes ele se sentia perplexo, ele não sabia o que estava acontecendo, confuso, sem saber se vai ou se fica, ou o que é. Mas mesmo assim ele não deixava isso abater ele. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é que nem o pastor tava também falando, e como o Luizinho frisou aqui, ninguém é um Superman, né? Não, você vai ter mesmo isso, é normal na vida, né, de qualquer pessoa, você tem essas instabilidades. Aqui a nossa vantagem é que a gente tem Cristo, né, pra gente se agarrar, né, e ficar firme, né, então a gente tem essa vantagem, a gente tem a graça, né, então use isso ao seu favor, né, você tem a graça. E é interessante aí, Gustavo, é o seguinte, que há um limitador do sofrimento imposto sobre a vida da gente. A Bíblia diz que Deus não permitirá que a gente seja tentado ou provado além do que você a gente pode suportar. Exatamente. Então isso é um limitador, há uma peneira aqui, né? Deus permite a gente passar por sofrimento, mas ele controla, ou seja, ele não permitirá que você passe por um sofrimento que seja maior do que a sua capacidade dada pelo próprio Deus para suportar. Então, assim, quando você enfrenta dificuldade, não precisa desanimar,
Porque isso significa que aquela dificuldade que você está enfrentando, você é capaz de suportar. Porque Deus está com você e você vai suportar. Então você não precisa abrir mão, né, da sua fé, abrir mão da sua vida, porque Deus vai estar com você. Exatamente. E no verso 9, né, ele diz assim: somos perseguidos, porém não desamparados, ou seja, você é perseguido por causa do evangelho, as pessoas não querem o seu bem, elas querem o seu mal, né? Mas você não fica desamparado, no sentido de que Deus ele não te abandona, ele vai estar com você, né, Não fica só, né? nessa caminhada. Apesar de você ser perseguido e por causa do evangelho, né? Ou simplesmente às vezes você não está fazendo necessariamente assim uma pregação explícita, mas você está fazendo algo que é certo e às vezes que é certo assim, né? Nem se a pessoa fosse cristã ela deveria fazer, né? Algo que é ético, uma honestidade, por exemplo, e aí você às vezes é perseguido por causa disso, porque você não quer entrar naquela turma que vai fraudar alguma coisa, que você não quer entrar naquela turma que quer derrubar o patrão, o chefe, né? Então, você acaba às vezes sendo perseguido, sendo excluído, né? Você quer ficar às vezes inserido num contexto social para poder ser aceito, né? Isso acontece muito com os jovens, né? A gente vê muito isso na adolescência, né? Todo mundo passou por essa fase, sabe? Você quer se enquadrar para poder ser aceito, né? Você quer ali ter uma, digamos assim, uma moral, né? Então você tenta se enquadrar, tenta mudar o seu costume e tal, mas eles veem que você não é assim, te exclui. Isso é uma forma de perseguição, mas você não é desamparado. Então a gente vê isso, mas você não é desamparado, você tem alguém com você na caminhada, né? E Paulo, ele era levado ao limite em relação ao sofrimento. Paulo era literalmente levado ao limite, tanto que nessa mesma carta ele fala do espinho na carne, né, dele, e a gente não sabe bem, assim, do que se trata, mas ele fala que, por exemplo, que o diabo, por exemplo, esbofeteava ele, né? O termo que ele usa é esse. Ele usa esse termo, você imagina, ele usa esse termo assim, ó, o diabo me dá um tapa na minha cara, e esbofetear aqui, né, bater aquele tapa de humilhação, que você bate para humilhar a pessoa, não é nem pela dor, é pela humilhação mesmo. O ato em si. Paulo era levado em detalhe, e esse espinho na carne era permitido por Deus mesmo, né? Alguns teólogos dizem que o quê? Que era para Paulo, na verdade isso até fica meio explícito no texto, que era para Paulo não se vangloriar, porque como ele era um estudioso, para que ele não se sentisse o cara, ele tinha ele passava por isso para que ele pudesse voltar e ver que ele não era nada, né? Mas que ele estava levando o evangelho. Diferente do que a gente vê hoje em dia. Porque quando eu estudo as cartas de Paulo, eu falo assim, nossa, esse cara, fenomenal, inteligentíssimo, né? E aí você vê ele passando por esse monte de sofrimento, né? Vivia com pouco, até porque você imagina, ele vivia viajando, pregando um evangelho, um Cristo que na época tinha ali, você tinha que combater crenças gregas, crenças judaicas e ainda viajando. O cara não vai ter grandes estruturas mesmo, né? É super difícil, imagina. E aí, hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê pregações no sentido assim, que você tem que ter... Você é crente, então, como assim você não vai ter a melhor casa da rua? Tem que ser próximo. Como assim você é crente, você não vai ter o melhor carro entre os seus amigos da empresa? Porque você é cristão, você tem que ter o maior salário entre todo mundo, né? Porque você é filho de Deus, ora, você é filho do dono do mundo. É esse tipo de pregação que a gente vê, né? Distorcendo textos assim, agora, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, você tá passando, mas você vai, né? Olha aí e tal. Então você vê esse tipo de pregação, mas quando você olha para a carta, você vê outra coisa. O cara que escreveu a Bíblia não entendeu? Então assim, passando necessidade. Você vê Isaías, por exemplo, quando ele tem a visão, né? E ele cai de joelhos ali, mas você hoje em dia vê entre aspas, os apóstolos batendo no peito, que eles têm a visão e tal. Então assim, olha que, né? Então, como que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, no sentido que você não vai sofrer. Não que seja errado, irmão, você buscar uma prosperidade. Não é errado, não. Trabalha mesmo,
busca o seu conforto, não tem nenhum pecado nisso. O problema é pregar no sentido de que você tem que ter isso, porque, Eu né? acho que um grande problema que a gente se pega hoje é talvez não vivendo a nossa vida, levando em conta a nossa vida pós-morte, a nossa vida com Cristo. Às vezes a gente busca tanto essa prosperidade aqui nessa terra, e pra gente tá bom aqui, eu não quero nem o céu, tá ótimo aqui. E aí eu me esqueço do que Jesus me pede, de como Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, veio aqui nessa terra, ele nasceu numa estrebaria. Ele foi colocado numa manjedoura. Manjedoura era coxo, onde os animais Uhum. comiam. Estrebaria era onde os animais dormiam. Cheiro de esterco, de bosta, desculpa o termo, mas era, né? Cercado de fedor ali, Numa numa cidadezinha, cidadezinha minúscula. Gente, Ninguém dava Belém nada era pela pequena, caçada. né? aí você pega o apóstolo Paulo, que quando Deus chama ele, Jesus chama ele, fala para Ananias assim: eu vou usar esse apóstolo porque eu quero que ele entenda o quanto vale sofrer pelo meu nome. E na verdade, aqui guardadas as proporções, a gente precisa de entender, é o que o Gustavo falou, não é que a gente não possa buscar melhorar de vida tal. A gente tem que entender que a gente pode melhorar de vida, mas a gente deve ajudar as outras pessoas que estão à nossa volta, porque é através disso que o nome de Cristo é exatamente. exaltado. Ou né? seja, o propósito de vida para nós não é a vida confortável. Não é o propósito. O nosso propósito é que a glória de Deus seja revelada. Sim, Então, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, deve apontar sempre para Jesus. isso. Se Deus permitiu você ter uma vida confortável, glória a Deus por isso. Se você não tem essa vida confortável, glória a Deus por isso. Independe da situação que você está, desde que você é apenas o vaso. O importante é a glória de Deus que está em você. Guardada, não né? é? Exatamente. Está em você. Quando você fala aí essa questão de que Paulo é alguém que sofria, né? E sofrendo promovia essa glória de Deus, acho que o versículo 10 e 11, ele retrata bem isso. Exatamente. E aí a gente até parte aqui para a terceira razão do sofrimento, né? O sofrimento de Paulo, ele mostra aqui que ele era necessário para que Jesus fosse revelado. Então, o verso 10 e 11, a gente vê de forma bem clara isso. Acompanha aí comigo o verso 10 e 11 do capítulo 4, tá? Verso 10 e 11 do capítulo 4. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, né? Então, quando ele fala assim, ali no capítulo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, é no sentido de você renunciar a si mesmo. Eu tenho o costume de falar assim, que a maior provação do crente não é desafios financeiros, familiares. O maior desafio é ele mesmo, né? A gente dorme com o nosso inimigo, né? Exatamente. E não é a esposa da gente. Não é a esposa. É exatamente você. Você é o problema. Desculpa falar desse jeito, mas eu sou o problema. Eu me vejo muito assim, eu me vejo assim, eu falo, nossa, como eu sou, não sei nada, como Que absurdo. sou ruim, entendeu? E aí, nesse sentido, você tem que renunciar a si mesmo, porque você não é bom e dar lugar para as atitudes de Cristo, né? Eu vi uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Eu não sei de que autor que é, mas eu vi nas redes e achei interessante. Cristo, Deus vem encarnado na Terra, no sentido de ser carne e osso, né? Através de Jesus. E aí você vê como Deus é. Você vê como Deus é. E ao ver como Deus é, você vê o homem como ele deveria ser. Uhum. Né? Olha que frase interessante. Eu vi essa frase, eu não sei de que autor que é, mas eu achei muito interessante. Então, você renuncia a si mesmo, você vê como Jesus era, né? Então, será que Jesus faria isso quando você vai fazer alguma coisa? Jesus faria isso? Jesus ajudaria Ciclano? Jesus se vingaria? Jesus, entendeu? Então, como você começa a olhar, como o homem deveria ser, né? Então, Jesus julgaria a pessoa dessa forma como eu julgo? Então, é renunciar a si mesmo, né? Aquela vontade de às vezes ser desonesto,
acontece alguma coisa ali, você vê uma oportunidade. Então, tu mexe com o homem, mexe com a gente. Então a gente tem que renunciar a nós mesmos. Estou dando um exemplo aqui da desonestidade, mas cada um tem a sua ali, né? Pode ser de outra maneira. De outra maneira. Por exemplo, com a sua esposa, às vezes você ser grosso, você segurar. Não, eu não vou ser grosso porque não é isso que Deus quer. Exatamente. Não fustigar o meu filho, não segurar as pontas para não deixar o seu filho irritado, igual a palavra de Deus fala para a gente não irritar os nossos filhos. Várias maneiras, né, que a gente pode tá falando não pra gente mesmo, tomando a nossa cruz. Exatamente. Aí, você vendo como que você é uma atitude sua e você mudar. Isso é você renunciar a si mesmo, é você tomar a sua cruz e seguir, né, como você frisou agora. Então é renunciar a si mesmo. Então, o que eu vejo, que a minha maior luta sou eu mesmo, né? Sim. A minha maior luta. E eu tô falando por mim, irmão. Tô falando por mim. É sua experiência. É a minha experiência comigo. Já não foi boa, já algumas vezes. Então, assim, é normal, você, né, você tem que ver. Normal, assim, você tem que começar a ver, assim, pra que você possa mudar. Agora, aí, se você acha... arrependimento, mudança de atitude. Aí, se você acha que... O evangelho é isso, né, que é que chama de metanoia, né, lá em Romanos 12, né, o que é mudar a mente. Você ser convertido não é você ser batizado com o Espírito Santo, não é você gritar, isso aqui. Não, é você reconhecer isso, né? Que ser você muda. Conduzido pelas verdades. Exato. De Deus, né? A fé, ela é racional. Que sentido? Eu creio em Deus, vejo como ele faz e eu mudo racionalmente. Né? Você não faz assim às cegas. É algo racional. Por mais que tenha a questão sobrenatural, as suas ações são racionais. Né? Você não tem superpoder aqui na Terra. Então tem que ser racional. Tá? Então, esse é o fato de você ter que morrer, renunciar a si mesmo, né? Então, porque nós somos depravados, né? Como dizia João Calvino. E quando ele fala no verso 11 aí, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, é no sentido de você ser entregue ao sofrimento por causa dessa palavra. Você ser entregue ao sofrimento por causa de renunciar a si mesmo. Como, por exemplo, eu estava expondo aqui uma situação hipotética que, por exemplo, um grupo na empresa se junta para derrubar o chefe e tal. Você, às vezes, está com aquela vontade, renuncia a si mesmo, sai disso. E você, às vezes, é prejudicado na empresa por aquela equipe, por fato de você não ter participado daquilo. Você foi entregue ao sofrimento por causa da palavra. Isso né? Você mata um leão por dia. Então, dando esse exemplo, mas tem outras situações que tenho certeza que vocês têm casos aí, né, para exemplificar que você passou por um sofrimento por causa disso. E aí, esse sofrimento, ele acaba sendo necessário porque Cristo é revelado em você. Por que fulano não fez isso? Aí ele vai descobrir, quando você vai falar para ele, vai falar assim, porque eu vou na igreja do pastor Ronaldo. E lá ele me ensina que Jesus faria assim. Às vezes as pessoas nem perguntam pra gente, né? Isso aconteceu lá na fábrica algumas vezes. Às vezes as pessoas perguntam entre elas e eu fico sabendo isso depois. Fala assim, mas por que o Luiz não faz determinada coisa? Aí o outro já fala, não, porque ele é cristão. Né? Então, querendo ou não, pro bem ou pro mal, a gente acaba sendo exemplo. Então, que seja pro bem, né? Pra glória de Cristo. Né? E quando você faz algo de errado, é sempre pior, né? Porque a pessoa sabe que você é crente, aí você age de uma maneira. Aí quando ele olha, ele fala assim, lá. Mas até no erro a gente pode ser exemplo também, viu? Ser exemplo, claro, mas às vezes... então, assim, ele sempre vai falar assim, também entra na questão da perseguição. Isso, pode entrar. Porque, assim, você é falível, como acabei de falar aqui. Você pode errar, claro que pode. E aí, às vezes, a perseguição vem num sentido assim, nesse fato de você ser entregue ao sofrimento, né? Você errar e a pessoa olhar e falar, mas você não é crente? Mas às vezes você errou, aconteceu alguma coisa mesmo ali, pode acontecer, né? Então, é uma forma também, viu? De, assim, você nunca errar, você não pode errar, né? Então, resumindo aqui, as razões do sofrimento de Paulo, por que Paulo está sofrendo? A gente já falou aqui que Paulo, ele revela ser um vaso de barro, ou seja, ele não é nenhum super-herói, ele é um ser humano, e como ser humano, ele é falho, ele é frágil. Então, ele sofre porque ele é um ser humano, né? A gente aprende isso.
a gente aprende também que a segunda razão pela qual Paulo sofre é porque ele sabe que não está só. O Senhor está com ele e não vai permitir que ele sofra além do que ele possa suportar. Ele não está sozinho. E aprendemos também que esse servir a Deus, ele traz algumas consequências, né? O sofrimento é consequência natural para quem serve a Deus. Por isso que ele diz assim: eu trago no corpo as marcas de Cristo, né? E quando ele fala essas marcas, ele está falando dos açoites que ele levou, das noites mal dormidas, né? Das perseguições. Então, assim, eu sofro por estar fazendo o que é certo. É isso que Paulo está dizendo. Mas isso tudo é razão para o sofrimento dele, né? Mas tem ainda uma quarta razão. Quarta razão. Ainda tem uma quarta razão que está no versículo 12. No né? versículo 12, um versículo bem curtinho aí, ó. Versículo 12 do capítulo 4, né? Tá lá escrito assim, ó. De modo, né? Ele continua ali, ele faz um link com o verso 11, né? De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui ele tá falando como pastor da igreja mesmo. Sim. Né? No sentido de ele ser açoitado por causa disso. Ele tem que Correr fazer risco de vida. Correr risco de vida, tem que fazer longas Na viagens. verdade, risco de morte, né? É. A gente fala risco de vida, é risco de morte. É risco Porque de vida morte, civil você já tá. E aí, o que acontece? Ele passa por longas viagens, escreve cartas. Essas cartas não era fácil de chegar na igreja, tá? Não. Tinha, né? Se pegasse isso aqui no meio do caminho, descobrisse, né? Então, tem várias coisas aí que a gente não sabe. A gente tá com a Bíblia aqui, mas a gente não sabe das coisas da época, Mesmo gente. Paulo tem contexto. algumas cartas que ele fala e aí ele tem alguém que escreve por ele, exatamente. Né? Sim. Tem essa situação. E aí o que acontece? Ele fala assim, ó, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ou seja, ele é entregue à morte todo dia por causa disso, desse evangelho. Mas quando ele faz isso, ele escreve as cartas, né, a epístola, ele entrega, ele dá a vida pro povo, porque ele tá levando a palavra, né? Então ele como pastor ali, é um instrumento de Deus para levar a palavra. Então nele ali, e fala até em nós, porque não era só ele que tinha, né? Então ele leva isso, você vê que ele é um cara até muito humilde, né? Não é ele ou Paulo, ele fala em nós, ele se reconhece como que isso não é só dele, ele reconhece que ele tem outras pessoas, ele reconhece que ele não é tudo, né? Que ele é falho. Paulo é muito interessante, né? Por isso que eu faço as comparações, né? Pastor X lá, não sei o que, aí você vai olhar o cara da Bíblia, digamos assim, né? E você vê ele dessa maneira, né? Com humildade em pessoa, né? Com essa humildade, né? Então, ele leva essa vida para as pessoas através do evangelho, né? E a gente até separou aqui uma história, que é o seguinte, para exemplificar e deixar bem mais claro essa questão, né? Tinha um grupo de pastores, né, que estavam num acampamento e tinha um lago lá, e estava escrito lá no lago que ele não poderia ir muito fundo, porque existia a possibilidade de afogamento, o lago era fundo e tal. Mas mesmo assim, um dos pastores decidiu nadar lá e chegou lá no meio, teve cãibra. Começou a se debater e teve cãibra e não conseguia voltar. Só que tinha um pastor lá nesse momento que ele era nadador profissional mesmo. O cara, né, sabia nadar, profissional, né? E aí ele vê o pastor lá se afogando e não faz nada, ele fica parado. E ele se debatendo lá, o pastor na água, e o pastor nadador profissional lá, Michael Phelps, fica lá parado, olhando o cara, né, se debater, se afogando e tal. E aí só na hora que esse pastor tá se afogando, afunda, é que ele pula, dá 2 braçadas rapidinho e pega o cara, né? Aí os outros pastores chegam nele e falam, olha, cara, você é ruim mesmo, hein? Você não deve gostar desse cara aí, porque deixou o cara se afogar lá e tal. Pra depois salvar, salvar ele. Ele falou, não, é porque se eu pulo pra salvar ele quando ele tava agitado, ele ia matar eu e ele. Ele ia me levar pro fundo, então eu tive que esperar ele desistir de si mesmo, pra eu pular lá e salvá-lo. Então é nesse sentido, a gente desiste de nós mesmos, né, para que Cristo nos salve e atue em nós. Então, exemplificando todas essas razões, né? Então,
O sofrimento, O essas coisas sofrimento. nos acometem para que a gente desista da gente mesmo, para Exatamente. que Deus, através disso, nos salve e a outras pessoas que estão à nossa volta. É uma historinha para exemplificar isso, mais ou Exatamente. menos. Uma exemplificação para deixar claro como que a graça funciona, né? Porque quando você recebe a graça, você renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Cristo. Então, essas são as 4 razões do sofrimento de Paulo. Tá, Ou seja, irmãos? ele tinha muita razão para sofrer, né? Muita motivações, né, que levava ele a sofrer. E assim não acontece só com Paulo, acontece com a gente também, né? Que quando nós nos colocamos como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, o sofrimento ele vai fazer parte da vida da gente. A gente tem que entender isso. Nós, quando nos tornamos cristãos, nós continuamos ainda sendo seres humanos. E por essa fragilidade que a gente tem, vai produzir sofrimento. E esse sofrimento ele vem para o nosso bem, porque ele vem para nos lembrar que nós somos seres humanos e precisamos de que Deus esteja conosco. É Ele que vai nos dar vitória. Então nós somos vasos de barro, né? É Ele que é o precioso em nós. E o sofrimento também, ele acaba sendo um meio de que Deus fique em evidência na vida da gente, né? De que não sou eu o poderoso, então Deus que me sustenta. E a palavra de Deus, como a gente já citou aqui, diz que quando você se torna cristão, as perseguições, você se dispôs a ser o diferente do mundo, então vai ser perseguido, faz parte, né? Faz parte a gente sofrer. Agora, só que Paulo, quando ele relata que assim o cristão ele sofre, isso é uma resposta aos falsos mestres da igreja de Corinto, que está dizendo assim, como é que pode ele ser um representante de Deus se ele é perseguido, se ele passa dificuldades, se ele é preso, né? Se sofre desse jeito. Um cristão sofreria tanto desse jeito? Paulo está respondendo, sim. Uma pessoa que leva Deus a sério, naturalmente ele vai passar por sofrimentos e dificuldades. Por ele ser apenas um ser humano frágil e para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele e alcance várias outras pessoas, né? Ele está dizendo isso. Mas Paulo tinha algumas atitudes que ele tomava mediante o sofrimento para que ele não desanimasse. Porque quando você fala, prega, vive o evangelho e as coisas dão errado, a tendência natural é a gente querer desanimar. Né? Quantas pessoas pensam assim, nossa, lá na empresa eu trabalho, eu faço duro lá, faço certinho tudo, e na hora que vem uma oportunidade de ter um cargo melhor, a oportunidade é dada para aquele outro lá que não faz nada, que leva do jeito que dá, né? Então, aí isso não causa um certo desânimo? É óbvio, causa um certo desânimo. Se a gente for servir a Deus e esperar só coisas boas, você vai se decepcionar e o desânimo vai ser uma coisa natural. E Paulo lutava contra o desânimo, pensa bem, Paulo lutando contra o desânimo. Ele lutava tomando algumas atitudes. A primeira está no versículo 13 a 15, aí do capítulo 4 de 2 Coríntios. E diz assim, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Paulo cita Davi aqui quando ele diz assim, está escrito, cri, por isso falei. Ele está dizendo assim, eu compartilho da mesma fé de Davi. Né? Eu falo daquilo que eu estou crendo. E o que é que Paulo crê? Paulo crê que os versículos posteriores aí mostram isso para a gente, que Cristo nos ressuscitará no final.
O que Paulo está dizendo é o seguinte, o sofrimento que eu estou passando hoje, ele vai ter um fim. Né? Vai chegar uma hora em que isso acaba, e ainda que eu morra, Cristo me ressuscitará, e aí nunca mais eu terei que passar por isso. E não só a mim, mas como o Gustavo falou, né? Paulo, ele inclui todo mundo, ele fala assim, não só a mim, mas a todos aqueles que creem no Senhor, o final será feliz. E a gente acabou de ter uma série de estudos sobre isso, né? E como que vai ser o final. A gente não sabe o que nos aguarda nessa vida no dia a dia. Hoje, a gente não sabe como nós vamos terminar o dia de hoje, mas a gente sabe como vai ser o nosso futuro. Será com o Senhor, nós ressuscitaremos, estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo, a primeira atitude que ele tinha é trazer a memória de que esse sofrimento era passageiro, de que isso não era para sempre, que isso vai ter um fim, que isso vai acabar. Então, Paulo coloca uma perspectiva olhando para o futuro, olhando para frente. Se você ficar olhando só para o agora, você vai ficar louco. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, eu vou pegar esse coronavírus aí e vou morrer. Vai ficar em desespero. Né? Se você colocar como foco da sua vida só os problemas que nos apresentam, você vai ficar louco. Agora você tem que olhar para frente, ó, levantar os olhos e ver o que Deus tem planejado. Ah, não, ainda que eu sofra por ser um ser humano ou por ser um cristão aqui, mas o meu futuro está com o Senhor, né? E nem a morte poderá interromper o que Deus tem para nós na eternidade, porque ele diz que o Senhor nos ressuscitará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa era uma doutrina até debatida na igreja de Corinto, que alguns acreditavam que não existia essa questão da ressurreição. Então, Paulo está dizendo assim, não existe, é uma verdade, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E isso é uma motivação para a gente não desanimar. Mas tinha outras. A primeira coisa, a primeira motivação de Paulo aí para A não não desanimar é que ele cria na ressurreição dos mortos, ou ele cria na ressurreição dele mesmo e daqueles que servem a Jesus no Ou seja, eu fim. não vou ficar sofrendo a vida inteira. Isso. Vai ter um ponto final e Então a primeira estarei dica aí com o pra Senhor. gente, cristão, que tá ouvindo isso aqui hoje, é que a gente deve crer, lembrar disso, que nós vamos ser ressuscitados pelo Senhor Jesus para passar a eternidade com E é Ele. interessante isso, né? Eu acredito. O que é crer? É acreditar. Não, eu estou acreditando. Se Deus falou que haverá um futuro melhor e que ele, ainda que eu morrer, ele vai me ressuscitar, eu acreditar nisso, o sofrimento de hoje ele ameniza bastante. Se eu não acreditar que haverá um futuro melhor, que a nossa vida aqui é só uma passagem, se eu não acreditar nisso, eu vou querer me apegar aqui. E aí eu É vou onde é desanimar. os problemas, né? Aí é o problema. Mas Paulo tinha outras dicas aqui pra gente de como não desanimar. Então a primeira é crer na ressurreição, que nós vamos ser ressuscitados pelo Senhor Jesus. A segunda, que Paulo colocava aqui, é que ele fazia uma comparação entre o sofrimento presente e a glória futura que ele teria, né? E eu gostaria de pedir que você abrisse aí, ou continuasse lendo aí na sua Bíblia, o versículo 16 do capítulo 4 até o versículo 1 do capítulo 5. Diz o seguinte, ó: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, teremos a parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Aqui Paulo faz alguns contrastes, né, entre o presente e o futuro, entre o que estamos vivendo aqui agora e o que viveremos no futuro. E o primeiro desses contrastes está ali no versículo 16,
que fala a respeito, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, fala aqui do homem exterior. O homem exterior é o quê? É o vaso de barro, é o ser humano, é a nossa, somos nós, é o nosso corpo aqui que é corruptível, né? Que se deterioria. Então, é isso que quer dizer esse homem exterior, ou que a gente está exteriormente a desgastar, né? Ele vai acabando, né? Isso. Então, Corpo vai isso é acabando. o que está aqui agora. Mas no futuro não, na verdade nós já temos aqui hoje, né? Que é o nosso homem interior, que ele é o quê? É Cristo vivendo em nós, e isso nos renova dia a dia. Mesmo em meio ao sofrimento, a gente vive com esse homem interior nos renovando dia a dia, né? E isso nos dá um refrigério. A segunda coisa que Paulo coloca aqui, no versículo 17, está lá, os sofrimentos leves e momentâneos que a gente tem aqui. Engraçado que ele sofria pra caramba, e ele coloca aqui como sendo sofrimento leves e momentâneos. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que por muito menos do que Paulo sofreu, eu já tinha aberto o bico, né? E ele aguentou firme lá. E aqui eu aprendo com ele que eu posso aguentar, né, mais. Mas esses sofrimentos são momentâneos. Esse sofrimento é tudo aquilo que a gente passa aqui pelo nome do Senhor Jesus, né? A nossa vida. Quando você vive comprometido com Jesus, as suas escolhas são as dele. E por isso você vai acabar sofrendo. Então, ele fala que isso é um sofrimento leve e momentâneo. Por quê? Porque a nossa vida aqui ela é curta. Nós estamos aqui de passagem. E aí a comparação que ele faz aqui é com a glória eterna e pesada. Por que é pesada? Naquela época, as riquezas vinham de metais preciosos. Se você pegar ouro, prata, pedras preciosas, bronze, Quanto mais pesado, mais e isso, quanto mais valor pesado, tem. mais rico você era, né? É. Então, é justamente esse comparativo que ele está fazendo aqui. A glória eterna e pesada. Outro detalhe aqui, eterna. Então, eterna é que não tem Não fim. tem fim. Então, eu vou estar nessa glória com o Senhor Jesus, eterna e cheia de riqueza, né? E isso é um comparativo que faz realmente o sofrimento aqui ser leve e momentâneo, passageiro. Outro detalhe aqui que a gente pode ver no versículo 18, fala lá, com os olhos fixos no invisível, né? Com olhos fixos no invisível. Eu estou olhando para quê? Para a eternidade. Eu estou olhando para a glória do Senhor Jesus lá na eternidade. A minha casa, a minha morada lá com Ele. Só que eu não tô vendo isso. Não estou vendo isso. Então, olhos da fé. Então, eu estou olhando, eu sei que isso vai acontecer, eu acredito nisso e eu ponho a minha vida nisso. Se de um lado eu estou vendo o sofrimento, a perseguição, a dor, tudo que é causado por causa da fé em Jesus, eu estou vendo, lógico, estou vivenciando isso agora. Em contrapartida, eu estou crendo no que eu não estou vendo, que é essa vida na eternidade com o Senhor, né? Isso, e aí a contrapartida aqui que Paulo faz, né, o contraste é com o que é visível, né? Com o que é existente aqui, o sofrimento, que o sofrimento ele tem um fim, igual a gente já estudou aqui, e a gente sabe que é um período que nós estamos vivendo aqui, que é o sofrimento mesmo. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Isso. No versículo 5, aliás, no capítulo 5, versículo 1, fala também da nossa temporária habitação terrena. A temporária habitação terrena aqui que Paulo fala não é a casa que você mora, não é a mansão ou o barraquinho. Na verdade, é o seu corpo. Você é a temporária habitação terrena. Então, aí o comparativo que ele faz aqui é o seguinte, que o nosso corpo ele é terreno e ele é frágil. Mortal. Ele é mortal e suscetível ao sofrimento, né? Na Aquilo que Deus eternidade. vai nos dar na eternidade, a transformação do nosso corpo, a resistência para a gente viver a eternidade, nosso corpo glorificado, esse é o edifício, a casa eterna que vai ser no céu. Ou seja, é o nosso corpo transformado para a gente poder Zero passar bala.
a eternidade. O Papito aqui, ele anseia por esse momento, né? Ele Muito. fala, quero ter minha barriga de tanquinho, meus cabelos compridos e tudo mais, né? Mas a questão toda aqui, brincadeira à parte, é que a gente vai ser transformado para poder viver uma eternidade Glória com o a nosso Deus por Deus, isso. né? Comendo melancia Glória no a Deus. céu, para alguns cantando muito, para outros na churrascada. Não importa, o que importa é que nós vamos estar com Jesus e só isso aí basta, né? Então, aqui a gente pode ver que Paulo ele fazia essa comparação e isso não deixava ele desanimar. Então, o segundo ponto que a gente aprende com Paulo é a fazer essa comparação entre o leve sofrimento, o tempo curto que a gente vive aqui, com a glória que a gente vai viver na eternidade. Outro ponto que a gente pode aprender com Paulo, que por isso ele não desanimava, é que ele desejava com suspiros aí, com anseio, ver a ressurreição, estar ressurreto diante de Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo aí a leitura dos versículos 2 até 5 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Diz assim: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia que está por vir. Só aqueles que realmente estão vestidos aqui, ou seja, aqueles que são verdadeiramente cristãos, é que tem essa garantia da ressurreição para a glória eterna, né? Aqui o texto fala lá, porque estamos vestidos e não seremos encontrados nus. Encontrados nus é uma comparação aqui para falar que a pessoa não tem Jesus. Aqueles que estão vestidos têm Jesus, aqueles que estão nus não têm Jesus. Então, é só um comparativo aqui. Então, se você quer ter a ressurreição, você tem que aceitar esse Jesus e viver de acordo com o que ele fala, né? Então, o detalhe aqui é importante e a gente precisa de entender. Outra coisa que a gente não pode deixar de pensar é que Paulo ele não faz uma apologia à morte aqui. Que você deve querer a morte como... Não, a morte não é uma coisa boa, né? Ela não é uma coisa boa. A gente que é cristão sabe que a morte, ela vai acontecer, ela acontece. Ela é sempre uma intrusa. Isso, é um intruso. Deus não fez para isso, mas tem a morte. E a questão aqui é que Paulo ansiava a ressurreição e não a morte. Eu acredito que nenhum de nós... Tá todo mundo querendo passar a vez, né? Mas a gente quer sim estar diante do Senhor, mas morrer ninguém quer. É isso aí. E realmente, porque a morte ela é algo ruim e a gente não deve querer isso mesmo. Outra coisa, o crente verdadeiro ele tem uma garantia. A garantia de que ele vai ser ressurreto é o Espírito Santo de Deus. E isso é o selo do Senhor Jesus na nossa vida, do Senhor Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos fala quando a gente está errado, que nos convence, que nos ajuda a não errar, que aquela voz que fala conosco, indicando o caminho que a gente deve seguir. Esse é o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, se você entregou a sua vida para Jesus, você é selado com o Espírito Santo de Deus e isso te dá a garantia de que você será ressurreto para a glória eterna com Deus. Tá? Então, esse é o terceiro motivo. Paulo desejava com suspiros a ressurreição. Isso não deixava ele desanimar. O quarto motivo, Paulo esperava, ele queria muito o encontro com Jesus, né? E o versículo 6 até 8 diz o seguinte: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente está ausente do Senhor. É isso que o texto fala. Mas a gente está ausente como? Fisicamente. Nós não estamos... Jesus não está aqui com a gente fisicamente. Ele está aqui com o Espírito Santo dele
consolando o nosso coração e nos ajudando a viver. Agora, nós estaremos no céu fisicamente com ele daqui a algum tempo, eu não sei, pode ser daqui a pouco, mas nós estaremos. Então, Paulo ansiava por esse momento, por estar fisicamente diante do Senhor e viver a sua vida ali com o Senhor. Então, isso deixava ele animado, né? Outra coisa, nós como cristãos aqui, o texto fala isso, a gente não vive pelo que a gente vê, pelo que a gente pega, pelo que a gente sente. A gente vive pela nossa fé. Ou seja, eu enxergo com os olhos da fé. Então, eu enxergo que o céu, que tudo aquilo que Deus tem preparado para mim é muito melhor do que qualquer coisa. E por melhor que seja a sua vida aqui na Terra, o que tem lá é muito melhor, né? É muito melhor. E eu preciso ter isso claro na minha cabeça, né? Por quê? Porque isso vai me fazer desejar, assim como Paulo, de estar presente lá com o Senhor Jesus. Então, nós como cristãos não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela nossa fé, nós vivemos pelo que nós vemos com os olhos da fé, né? Então, nós esperamos no Senhor Jesus. E isso é que nos traz esse ânimo de continuar lutando, de continuar vivendo, de não desistir, certo? Então, aqui nós já temos 4 razões aqui para a gente não desanimar. A primeira é que a gente crê na ressurreição. A segunda é que a gente faz uma comparação entre o presente e o futuro. A terceira é que a gente deseja essa ressurreição. A quarta é que a gente quer ver o Senhor Jesus fisicamente, quer estar com ele. E a quinta e última, né, é que Paulo, ele sabia que ele teria a recompensa por aquilo de bom que ele fazia, assim como nós sabemos Fantástico também. Isso. Isso é maravilhoso. Porque Deus fala na palavra dele, e a gente já até comentou disso aqui, dos galardões, das recompensas que Deus tem preparado. Então, leia comigo aí o versículo 9 e 10 na sua Bíblia. Diz o seguinte: por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A salvação é pela graça. A salvação não é por obras. Só que é o seguinte, se você é salvo, se você aceitou essa graça do Senhor Jesus, essa graça ela vai produzir boas obras. E é nessas boas obras que você vai glorificar o nome de Cristo. Então você não vai fazer boas obras para ser aceito por Deus. Não, você é aceito do jeito que você está. Mas como você entende que você foi aceito de graça, você quer abençoar a vida de outras pessoas. E isso é maravilhoso, porque Deus é glorificado pelas suas boas atitudes, quando você faz coisas boas. Eu não sei você, mas quando eu ajudo alguém, quando eu dou alguma coisa para alguém, essa pessoa agradece a Deus em seu nome, por você existir. E eu acho isso maravilhoso. Mateus, Jesus fala isso, né? Fala assim, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. É justamente isso. Então, eu entendo que eu fui salvo de graça e pela graça. É algo que eu não mereço e que eu nunca vou merecer, por mais que eu me esforce, eu não mereço. Mas por causa que eu sou salvo, eu quero abençoar a vida de outras pessoas. E nesse momento que a gente está vivendo, é um momento muito... Não só esse momento, mas nos leva a ver isso, né? Eu estava assistindo o Jornal da Record e eles têm uma parte muito legal lá no jornal deles que eles mostram as benfeitorias que empresas, que pessoas físicas estão fazendo. Gente, a gente pode sempre ajudar. Você sabe de pessoas que estão perto de você, que às vezes estão passando dificuldade, que você pode ajudar. Então, ajuda. Se Deus te deu a condição, seja a bênção. Divide o que você tem, abençoa a vida. Porque as pessoas vão glorificar a Deus, vão conhecer a Deus por causa da sua vida. E outra, Deus tem preparado no céu uma recompensa maravilhosa para você. Então, pense nisso também, porque isso é um motivo que Paulo não desanimava e que eu, nem vocês, nem você deve desanimar. Ou seja, em resumo,
Paulo ele não desanima, porque se você pegar todos esses pontos, ele está olhando para frente. Sim. Ele está olhando para o futuro. Ele está olhando assim: eu vou ressuscitar, eu vou receber um corpo glorificado, um corpo novo, eu vou ver Jesus. Já pensou? Que maravilha! A gente poder ver Jesus. Às vezes eu me pego assim pensando: eu quero ver também alguns irmãos que a gente conviveu, que a gente conheceu, que vão estar no céu. Eu quero ver meu pai, minha mãe, sabe? Eu quero ver pessoas que a gente amou e ama muito lá no céu. E isso é uma motivação para a gente não desanimar. Quer dizer, eu vou continuar firme porque eu estarei com eles. E Paulo fala também dessa questão de receber recompensa por ter servido ao Senhor. A palavra de Deus diz que Moisés abriu mão do luxo do Egito, de viver no palácio, porque ele contemplava o galardão, aquilo que Deus tinha reservado para aqueles que servem ao Senhor. Moisés, hein? Lá atrás, ele já tinha essa visão. Então, assim, é uma motivação para a gente não desanimar. Ou seja, você está passando por dificuldade, não olhe para a dificuldade. Olhe para a eternidade. Olhe lá para frente, para tudo aquilo que Deus prometeu e que Ele vai fazer na nossa vida, e se nós simplesmente permanecermos. O sofrimento faz parte da vida. Vamos passar por ele. Mas nós não precisamos ficar alarmados ou desanimados por causa dos problemas, porque ele tem fim. A palavra de Deus nos garante isso. Na eternidade, nós estaremos para sempre com o Senhor, e aí nós não teremos mais que passar por essas situações. E quando você olha para a eternidade como é algo que não tem fim, é por isso que Paulo chega a dizer assim: então o sofrimento hoje ele é momentâneo, e ele é curto, ele é pequeno, comparando com o que vem na frente. E João é que chega a dizer assim: o amor que ele tinha por Jesus era tão grande que os seus mandamentos para ele não eram pesados, não eram penosos, né? Então, ou seja, depende da comparação que você faz. Se você olha para a eternidade, o tempo que você vai estar com o Senhor, o que a gente está passando hoje se torna pequeno. E esse é o desafio que a gente tem aqui. Eu acho que assim, eu tava assistindo um filme esses dias que chamam os 12 Heróis. E uma frase naquele filme me chamou muita atenção, que era um cara lá do Afeganistão, que vivia lá. Ele falou assim: vocês americanos, a vida de vocês aqui nessa terra é melhor do que a que vocês esperam no céu, na cabeça de vocês. Então vocês não desejam aquilo lá. Agora, quando você vive com os olhos na eternidade, aquilo lá passa a ser muito melhor do que a que a gente vive aqui. Então, esse sofrimento, essas doenças, essas dificuldades, elas passam a ser bem pequenas diante de tudo aquilo que a gente está por vir. Então, a gente precisa de... Eu olhei para aquilo e falei assim: nossa, que sacada, né? Por quê? Porque lá no Oriente Médio os caras não têm nada. Então, a vida deles é sempre olhando para o futuro. Porque a vida aqui na Terra é uma desgraça só. Agora, às vezes, a gente vive aqui no Brasil, no bem bom. Conformado com isso aqui. Isso, conformado com isso aqui. Então, por isso que eu tenho um medo desgraçado de morrer. Por isso que eu tenho um medo danado de perder as coisas. Por quê? Porque os meus olhos estão presos aqui não e estão não lá na eternidade. É. Eu preciso de mudar o foco, né? Exatamente. Gustavo, nós temos algumas participações aí? Temos sim. Aqui tem a irmã Miriam, ela fez um comentário bem interessante, ó. Ela disse assim, ó: e o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, exatamente o que o Luizinho e o pastor estavam falando aqui agora, né? Olhando para frente. Paulo, com esse sofrimento, ele chamava de sofrimento pequeno, né? Com espinho na carne, né? Sendo espancado. Sendo espancado, porque ele tinha essa visão de futuro aqui, que ela cita aqui, Romanos 8, verso 8. 18. Comentário, verso 18, perdão. É bem verdade isso mesmo. A Cida colocou aqui, ó: é certo um cristão orar diante do sofrimento? Eu rejeito isso? Tá amarrado? Então, é até uma história engraçada. Você pode até rejeitar, filho, mas você tá lascado. Isso aí é até um erro de pessoas que fazem isso, porque elas fazem isso meio como uma superstição, sabe? Como se fosse batendo na madeira. Então, isso que eu ia falar agora. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e fala que né? Cristão e tal, e aí eu falei assim: nossa, fiz o comentário. Aí a pessoa falou assim:
Tá amarrado, Gustavo. Bateu na madeira. Bateu na madeira. Eu falei, Ué, é uma mistura, né, de... Ela falou assim, Gustavo, tá amarrado. Você fala essas coisas, parece que o inimigo ouve e bateu na madeira. Eu falei... Se o inimigo ouvir, Deus não pode fazer nada. Eu achei tão engraçado na hora, assim, eu não consegui nem me conter, eu dei risada, né, falei, nossa, não, fica tranquila, não é assim e tal, né, aí a pessoa bateu na madeira, eu falei, não, fica usando isso como superstição. Eu acho que é certo o cristão orar diante do claro, sofrimento. Olha, lógico. Mas não nesse sentido que a Cida coloca aqui. Orar é pedindo para Deus força para passar por esse momento, igual Jesus fez quando ele estava para ser morto na cruz. Exatamente. Ele orou pedindo a Deus força para ele passar por tudo ali que ele tinha que passar. Mas esse amarrado Jesus, aí na não vai oração sacerdotal, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Sim. Né? Então, passar pelo sofrimento em si faz parte, né? Rejeitar ou não, é Deus que vai, é Ele que filtra até onde a gente vai sofrer, até onde não vai. E se Ele quiser nos levar ou se Ele quer nos deixar aqui. Se Deus vai ser honrado até com a nossa morte, com o nosso sofrimento, Ele sabe. Então a gente se submete a Ele. Agora, se não, Ele vai filtrar, ou seja, até aqui vai sofrer, daqui para lá não. A nossa vida está nas mãos do Senhor e a gente tem que entender nada, a gente só aceita, né? Pela fé de que Ele está no controle. O Marcelo Amaral aqui, ó, participando, dizendo um forte abraço e todos os irmãos de Campinas. Certo. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe você, viu? Acompanhando a gente lá de Campinas. Tá? Então, são esses os comentários. Que foi, produção? No Facebook. Teve Facebook? Não vi. Cadê o Facebook? Entra no Facebook. A produção nos avisando aqui no ponto. Hoje nós estamos começando a transmissão não só no YouTube, mas também no Facebook, né, na página. Mas, irmãos, enquanto eles procuram ali, o que nós podemos dizer aqui como encerramento desse estudo, eu quero trazer aqui pelo menos 3 desafios para a gente. Né? O primeiro é aprender que na nossa vida o sofrimento faz parte. Ou seja, como seres humanos, como cristãos, quando a gente busca fazer o que é certo, o sofrimento é algo natural. Entenda isso. Né? Nem sempre o sofrimento é visto como castigo de Deus, mas ele pode ser fruto de estarmos vivendo de maneira correta. A outra questão é que não fique o tempo todo ouvindo notícias ruins. Se você passar o dia só ouvindo notícias ruins, você vai azedar o seu coração. E a dica é, leia mais a palavra de Deus, ouça mais louvores. Assista filme cristão. Assista aí a vida de Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo. Ou seja, encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Isso vai ajudar você a não desanimar, né? Então isso é muito importante. E outra, não olhe para essa pandemia como um castigo. Não, olhe que é um jeito que Deus está usando para quebrar o vaso, né? Ou seja, para mostrar que a gente é ser humano e que a gente depende do Senhor para tudo. Nós não somos super-humanos, né? Ou super-homens, super-mulheres. Não, nós somos vasos de barro. E essa pandemia vem mostrar que um vírus é capaz de nos derrubar. Então, olha só como que a gente depende do nosso Deus. Faça isso e você terá bons motivos para continuar firme, apesar das dificuldades. Encontraram aí? Encontrou aqui, a produção encontrou o comentário. A Valéria Monteiro disse que está acompanhando a gente lá de Manhuaçu, Minas Gerais. Perdoa, viu, irmão? Estou aprendendo aqui a dizer a palavra dessa cidade. Minas Gerais, terra do queijo. Ela diz aqui, ó, eu sinto isso como toque no Espírito Santo. Ele me mostra e eu sinto o constrangimento de não fazer. Esse é um sinal daquela pessoa que recebeu a graça mesmo, o selo, né? Esse aqui é esse penhor aqui que Paulo fala no verso... cadê o verso aqui? 5 do capítulo 5, que ele fala do penhor, que é a garantia. É ele que está te garantindo, né, que você tem a graça nesse sentido. Quando você vai fazer alguma coisa ali, você... Parece que tem alguém batendo na sua cara pra você não fazer, falando alguma coisa. É exatamente isso, viu? Valéria, muito obrigado por nos acompanhar aí, tá bom? Então é isso, irmãos. Encerrando aqui os comentários. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe vocês. Continuem se cuidando.
Continue orando aí pela nossa cidade, estado, país e o mundo, né? Continua aí orando todo. Você começa com a escala ali. Você começa orando ali pela sua família, pelo seu bairro, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu país e pelo mundo, para que a gente passe por isso logo. É isso mesmo, irmãos. Um ótimo domingo para vocês. Deus abençoe. Que você passe esse domingo glorificando ao Senhor com a sua vida, com a sua família, com tudo que você é e tem. Tá? Deus te abençoe ricamente. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria agradecer aqui, em especial, o Rômulo, que é a nossa produção ali, a Cida pelo café. Muito obrigado, pastor, pela recepção aqui. Gustavo, por estar junto com a gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E obrigado, Luizinho, por participar também, né? Queridos, lembra que hoje nós temos o nosso culto às 19h30 nesse mesmo canal. Então é só acessar e participar com a gente e com toda a sua família. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um ótimo domingo. Eu quero encerrar fazendo uma oração com você. Curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra e de aprender com ela. Sabemos que o sofrimento é algo passageiro. Estaremos para sempre com o Senhor, o que, tendo isso em mente, não desanimaremos. Mas permaneceremos, ó Pai, firmes no Senhor. Obrigado por tudo que tem feito, todo cuidado para com nossas vidas, não somente hoje, mas durante todos os dias o Senhor tem se mostrado um Deus muito presente. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro, queridos.